Olá, meus amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos aqui com essa primeira aula desse que será um curso estendido, porque o que eu estou passando para vocês aqui, irmãos, agora é em primeira mão a minha pesquisa sobre o livro Psicanálise e a Religião de Sodoma e de Gomorra, tá? Isso aqui não é um simples escrito que eu vou passar para vocês, é a pesquisa mesmo de um livro bastante extenso meu, que a minha mesa aqui e ali, os outros lados da outra mesa ali está cheio de livro. Eu estou pesquisando, debruçado em uma pesquisa bastante grande, com uma mistura de livros teológicos com científicos, com muita coisa aqui, para tentarmos chegar nesse ponto aqui, de provar de uma forma sólida que Freud não inventou basicamente nada. Ele apenas copiou uma religião que já estava aí há bastante tempo. A psicanálise, ela não se propõe, ela se propõe a ser uma ciência, mas ela tem todos os cunhos de uma religiosidade pagã. E por pagã, me entenda, eu não estou falando do paganismo atual, eu estou falando do paganismo histórico, tá? Por pagã, entenda isso, tá bom? Se você quiser entender um pouco mais sobre paganismo, eu te aconselho a ler esse livro aqui, tá? Da Débora, que é Satanismo Global. Na verdade, o nome desse livro, no começo, era para ser chamado de Paganismo Global. Nós mudamos o nome para Satanismo Global, tá? Mas, se você quer saber muito sobre paganismo, esse livro aqui vai te ajudar bastante, tá certo? E, meus irmãos, o que nós temos aqui é uma religião nascendo, e uma religião que nasceu, e a psicanálise, eu vou falar dos pilares dela depois, porque primeiro eu tenho que falar dos pilares de Sodoma e de Gomorra, para que depois nós consigamos comparar um com o outro, nós ali consigamos chegar a um declive, ali um declínio, que você vai ver que essas duas religiões, elas não são duas religiões, elas são uma só, tá? A psicanálise, ela nasce de um desejo pervertido do Dr. Freud, até então, que era um neuro, nasce de um desejo extremamente pervertido que ele tinha pela sua cunhada, e dali é que vem brotando, por mais que os psicanalistas digam que não é assim. Temos aqui um doutor que vai fazer parte do meu livro também. Eu irei citá-lo, que é o Dr. Michael Jones, tá? No livro Modernos e Degenerado, ele prova aqui por A mais B que Freud, a psicanálise nasce a partir de um desejo intenso que Freud tinha, de um desejo incestuoso pela sua própria cunhada, e dali nasce toda a perversão sexual que nós estamos acostumados a ver e a ouvir a psicanálise falar. O intuito nosso, irmãos, aqui é mostrar que, uma vez que um cristão abraça a ideia de ser um psicanalista, ele também tem que abraçar a ideia de toda a religiosidade escusa e obscura que a psicanálise traz. Então, uma vez que ele se abraça com esse conceito, ele também vai se abraçar a cosmovisão desse conceito. Então, daí você vê, e o que eu falar para a psicanálise aqui vai valer também para a psicologia, porque a psicologia e a psicanálise, elas dizem que não são a mesma coisa, mas lá no fundo, lá nas entrelinhas do negócio, ela é a mesma coisa, porque não se trata de um aparato científico. E por aparato científico também, se você quiser saber, porque a psicologia e a psicanálise não entram na questão de ser uma ciência, você pode ler o Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica, tá? Nesse livro aqui ele mostra, por A mais B, porque essas duas doutrinas não podem ser tidas como científicas, porque nós não podemos colocá-las em tubo de ensaio para poder mostrar as suas falhas, se ela é falseada, tá? Então, o Karl Popper aqui,
ele se propõe a provar, não é um livro sobre a psicologia, tá? Não tem nada a ver com isso, não é um livro sobre psicologia nem psicanálise, ele nem cita, ele cita aqui o psicologismo, mas a questão é que se nós pegarmos o que ele fala, e ele é um dos maiores filósofos da ciência até hoje, se pegarmos o que ele fala, aqui vamos chegar à conclusão muito simples e muito fácil de que a psicanálise nunca foi, nunca será, nunca passará nem na porta de ser o que ela diz ser, que é científico, tá? Então, a psicanálise, ela nada mais é do que uma doutrinação. Então, quando um cristão ele abraça essa ideia, ele também abraçará toda a ideia que gira, que faz a cosmovisão da psicanálise acontecer. E nós iremos falar sobre cosmovisão, psicanálise e cosmovisão mais adiante, porque hoje eu quero falar dos termos de Sodoma, tá bom? Com muito cuidado também aqui, para não ser derrubado a comunidade, porque vocês sabem que a plataforma é sensível, né? Então nós vamos falar com o máximo de cuidado, e se puder aqui, sobre isso. Mas perceba bem uma coisa. Psicanálise, a religião de Sodoma e de Gomorra. A religião de Sodoma e Gomorra, no livro de Gênesis, no capítulo 19, nos é contado a história de duas cidades. Segundo a grande parte dos arqueólogos, as duas cidades encontram-se no norte do Mar Morto. Tá? Ló e sua família, quando deixaram Abraão, tomaram como refúgio a cidade de Sodoma, que era vizinha à cidade de Gomorra. Se seguimos os textos bíblicos, veremos que as duas cidades eram o berço de toda a perversão sexual existente naquele tempo. Ora, irmãos, então perceba, os pecados de Sodoma era algo assombroso. A perversão era tão intensa que homens vadios sitiaram a casa de Ló para abusar de dois anjos, que eles não sabiam que eram anjos, logicamente. Pensaram que eram homens comuns, rapazes comuns, mancebos comuns, e eles cercaram a casa de Ló para obrigar a Ló, mandar aqueles rapazes para fora de sua casa, para que eles pudessem ali abusar daqueles homens. Perceba bem o grau da perversão de Sodoma e Gomorra. O que aqueles homens não sabiam era que aqueles rapazes eram anjos poderosos vindo da parte de Deus para destruir as duas cidades. Isso eles não sabiam. Mas percebe como está em Gênesis 19, 4 ao 10. Aquelas cidades é o nosso melhor refúgio sobre um mundo que quer viver livre de Deus e escravizado pelos seus prazeres. A cidade de Sodoma e de Gomorra, ela está na Bíblia para mostrar, é o melhor retrato que nós temos. Veja, Babilônia, Babel, nós viemos aqui com outro curso também depois, que é sobre Ecos de Babel, para você entender que não existe Sodoma e Gomorra sem existir Babilônia, sem existir Babel. Babel é um conceito, irmão, tão arraigado hoje na política e em tudo que nós fazemos, que não dá para a gente chegar a uma conclusão de Sodoma e Gomorra sem antes passarmos por Babilônia. Mas como essa questão aqui ela é extremamente sobre Sodoma e Gomorra, eu não vou me apegar muito ao termo da Babilônia, tá? Então percebe bem uma coisa aqui. Para Sodoma e Gomorra existir, Babel teve que existir. Babel foi o retrato vivo da emancipação do homem de Deus. O homem não disse que Deus não existia, não é isso a proposta de Babel. Desculpe-me, a proposta de Babel é simplesmente dizer que sim, Deus existe, mas nós não queremos esse Deus conosco. A proposta de Babel é simplesmente dizer, Deus está aqui, nós sabemos disso. O que nós não queremos é esse Deus governando a nossa vida. E por isso o Estado, na pessoa de Nimrod, ele vai aparecer ali como um Estado forte, como um ditador forte, que vai fazer com que o povo entenda que
o Estado será o seu Deus, que o Estado será o seu provedor, que o Estado será o seu provedor até mesmo se Deus vier com ira sobre a humanidade, o Estado terá a sua torre, terá os seus deuses. E o Estado vai promover para o povo a adoração aos seus deuses. Percebe? Então, em Babel, nasce ali a gênesis do humanismo. Em Babel nasce um homem girando em torno de si mesmo. Em Babel nasce o homem girando em torno dele. Ou seja, nós não queremos o Deus da Bíblia, nós queremos o Deus que o nosso coração consiga produzir, que o nosso coração faça. Este é o conceito de Babel em Gênesis 11. Sem este conceito bem armado e bem articulado, não existiria o próximo conceito, que é o conceito de Sodoma e de Gomorra. Ora, por dizer conceitos, eu não estou dizendo que as cidades são simbólicas, que elas não existiram, não é isso. Eu não sou um teólogo liberal. As cidades existiram de fato. O que eu estou pegando aqui é que a primeira religião humanista, que foi em Babel, quando ela nasce lá dizendo ao homem, olha, vocês têm que desprezar todo o conceito de Deus, toda a aliança de Deus. Deus disse, irmãos, ide, enchei a terra. Vocês devem lotear a terra. Vão para todo mundo, tendo filhos e assim por diante. Porque toda a aliança de Deus é feita dentro de um escopo familiar. Tá? Se um casal saudável de crente decidirem não ter filhos, sim, eles estão pecando. Um casal de crente saudável, não um casal de crente que um não possa ter. Não é isso que eu esteja dizendo. Mas eu estou falando sobre um casal de crentes que sim, senhoras e senhores, podem ter filhos e decidem não tê-los. Este casal está em pecado. É o que a Bíblia diz desde Gênesis, capítulo 1, quando Deus dá ordem a Adão de povoar a terra, até Apocalipse 22, nós vamos achar o mandamento de Deus nisso daqui. Apocalipse 22, que eu estou dizendo, é a completude da Bíblia. Tá? Em Apocalipse 22, nós não vamos achar isso, logicamente. Então não seja radical a querer desqualificar o vídeo todo por causa de uma ponta que eu dei aqui sobre uma hipérbole, tá bom? Então, queridos, voltando aqui, veja, havia ali um mandamento de Deus, o pessoal de Babel disse, não queremos, não vamos fazer isso. Foi a primeira rebelião do homem contra Deus, do coletivo do homem, depois do Éden, do coletivo do homem dizendo a Deus, nós queremos de volta a mesma coisa que tínhamos antes do dilúvio. Nós queremos ser nossos deuses. Percebe? É o homem querendo ser o seu Deus. É o homem querendo promover o seu culto. É o homem querendo promover o culto a ele mesmo. Então isso se chama humanismo. A gênese do humanismo é Gênesis 11. Desse humanismo de Babel, um pouco adiante, nasce o seu filho. Nasce um culto estranho, um culto totalmente pervertido. De novo, vamos ler isso aqui para a gente chegar nessa parte que eu quero chegar com vocês. Olha bem, a perversão sexual é uma violência, e sua violência era tão grande e virulenta, que Moisés escreve um eufemismo no texto de Gênesis 19, 5. A versão bíblica Almeida Corrigida traduz o texto em seu termo literal, que diz assim, e chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-nos para fora para que o conheçamos. Conheçamos aqui, irmãos, é um eufemismo. Perceba, quando a Bíblia vai tratar de relações sexuais, ela não vai tratar esse termo com esse nome que eu falei com vocês. O escritor sacro, ele vai usar um termo, o que a gente chama dentro do campo da nossa linguagem de eufemismo. É quando uma coisa é muito forte para se colocar no texto e você maqueia ela dando uma palavra mais suave, mas que tem o mesmo sentido cultural, que todos conheçam aquilo. Então o termo conhecer aqui é justamente isso que você está pensando, tá?
Deixa-me ver aqui. Sobre isso, o doutor Bruce Walker, é isso mesmo, Bruce Walker, diz: para que façamos sexo com eles. É o que o texto está dizendo. O hebraico, literalmente, é para que o conheçamos. Esse é o eufemismo. Estes homens chegaram ao ponto de degradar a intimidade do matrimônio ao nível mais baixo de relação. E segundo o doutor continua dizendo aqui, Bruce Walker, ele continua dizendo assim, cadê? Ok, estes homens degradaram o ponto de degradar a intimidade, ok. Estes homens chegaram ao ponto de degradar a intimidade do matrimônio ao nível mais baixo da relação sexual. Não sabem nada do real comprometimento íntimo. Arrebatam a mente, as emoções e o corpo. É o que ele está dizendo aqui. E aí ele faz aqui um monte de ponderações, que logicamente quando você tiver meu livro vai ver isso aí. E segue aqui o texto que basicamente eu serei meio que proibido de dizer o que ele disse aqui nesta plataforma. Vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer. Mas vamos lá. Segundo o texto que observamos, que é o texto de Gênesis, quando diz que Gênesis 19:5, quando diz para que conheçamos, segundo o texto que observamos, podemos constatar que a subversão e a moralidade naqueles dias de Sodoma e Gomorra não eram algo apenas tolerado. Era também incentivado. Pois perceba que o texto afirma que estavam ali pessoas de várias idades para abusar. Quando eu falar abusar, entenda o outro termo que vem atrás, tá? Para abusar daqueles rapazes que eram os anjos. Veja o 19:4 de Gênesis, quando diz: e antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho. Todo o povo de todos os bairros, olha bem, desde o mais jovem até o mais velho, eu estava ali na porta. Não era uma coisa, irmãos, esporádica. Aquilo era algo incentivado. Era algo, o que nós podemos dizer hoje, era que era algo ideologizado dentro daqueles termos de Sodoma e de Gomorra. Era algo que era ensinado para os filhos, ensinado nas escolas, vamos assim dizer, as perversões que eles faziam. Por que nós chegamos a essa conclusão, irmãos? Porque diz que desde o mais moço até o mais velho, ou seja, desde o mais moço, como os mais moços aprenderam isso? Vendo o exemplo dos mais velhos e sendo ensinado por eles. A perversão tinha se tornado o ponto alto da cidade. Era a cidade do sexo livre. Não apenas era proibido proibir, mas também era incentivado a perversão. Entende? Se nós olharmos bem hoje o mundo atual, nós chegaremos a essa conclusão de que o que temos aqui não é algo que eles só querem para eles, não. Eles querem ensinar isso aos nossos filhos. Eles querem ensinar isso a todos. Por meio de quê? Por meio de mídia, de TV, de internet, de tudo que você pensar, de livros e assim por diante. Era um culto. Olha bem agora onde vai entrar o culto. Lembra do primeiro culto? O culto que foi estabelecido em Babel era o culto do homem ao homem. Era o homem dizendo a Deus: nós não queremos você, nós não queremos suas regras, nós não queremos o Senhor como nosso Senhor. Nós sabemos que o Senhor existe, mas fique na sua e deixe a gente na da gente. Este tipo de anseio, ele nada mais é, irmãos, do que um anseio vigente para o próximo anseio que virá. Este tipo de culto que foi estabelecido por Sodoma, por Babel,
ele vai gerar o culto que vai ser estabelecido em Sodoma. Porque percebe, o que eu digo aqui é que era um culto aos sentimentos mais animalescos que os homens poderiam ter em Sodoma e Gomorra. Os desejos bestiais mais os mais profundos da alma do ser humano estavam presentes ali. Os desejos bestiais da alma do ser humano poderia ser aceito naquela sociedade. Era uma sociedade que aceitava, se fosse seu desejo, faça. Se você lê os livros, os conceitos freudianos sobre sexualidade, você vai chegar e vai me dizer que é isso aqui que Freud defende. Agora, eu fico espantado, gente, com pastores, me desculpe a expressão, estou tentando pegar um livro aqui, consegui? Eu fico muito espantado com pastores que defendem a ideia de que um pastor, de que um crente, de que um cristão verdadeiro, genuíno, pode ser um psicanalista, porque ou ele não leu nada sobre Freud e Jung, ou ele não leu nada sobre esse negócio, ou se ele leu, ele é um covarde. Se ele leu e entendeu, ele não é crente. Mas vamos focar primeiro em Sodoma aqui. Abrace o seu pecado e seja livre das proibições e das amarras que a religião colocou sobre você. Era este o discurso dos líderes de Sodoma e Gomorra. Não existe consequências contra o que somos. Aceite sua sexualidade. Ela faz parte de você. Percebe? Este era o conceito de Sodoma e de Gomorra. O conceito era esse. Mas, então, pastor, vamos chegar a um acordo aqui. Vamos chegar a um acordo. Então, para isso chegar a um lugar, quais eram os deuses de Sodoma e de Gomorra? Irmãos, o interessante aqui é que vamos chegar a uma conclusão de uma coisa. Olha bem, os deuses de Sodoma e Gomorra, porque quando nós vamos estudar, como eu tenho mestrado em Ciências Sociais da Religião, sempre que nós vamos estudar alguma religião antiga, nós começamos a buscar, não pela própria sociologia, nós começamos a buscar pelos deuses dessa sociedade antiga, porque os deuses de uma sociedade antiga toda a agricultura, toda a moralidade, todo o conceito de filhos e filhas e assim por diante, todo o conceito de família, tudo gira em torno dos deuses que esse povo adorava. Isto é fato assim sensacional. Até o modo de enterrar seus defuntos, seus mortos, nós encontramos ali as raízes de um culto. Então, sempre que nós vamos estudar, nós procuramos os deuses dessa população. Só que em Sodoma e Gomorra deveriam existir deuses lá. Mas nós não encontramos registros de deuses sendo adorados em Sodoma e Gomorra. É impressionante isso. Sim, certamente tinha. Mas nós não encontramos esses registros. E aqui eu vou dar um esboço rápido para você do que é. Não encontramos nos registros bíblicos nenhum deus que os moradores desta cidade adorassem, de Sodoma e de Gomorra. O que nos leva a crer que as cidades eram humanistas e adoravam os seus próprios desejos. Lembra da tragédia de Babel? O gênesis do humanismo? Sodoma e Gomorra é o descarregar disso. Sodoma e Gomorra é o caminhão do humanismo basculhando o que tem dentro dele. Sodoma e Gomorra é o filho do humanismo, é o que o humanismo produz. O humanismo nada mais vai produzir do que uma Sodoma e Gomorra. E pô, então, pastor, é o humanismo, não é Freud. De novo, então você não entendeu o conceito freudiano.
Conceito freudiano, irmão, é um retorno a Sodoma e Gomorra. As doutrinas freudianas, elas são um retorno a Sodoma e Gomorra. Não tem outro vínculo aqui a se fazer, meu Deus. Percebe? O que havia ali, em cada coração, era o satanismo em sua melhor forma. O humanismo em sua forma mais rudimentar. Era o homem totalmente aprisionado em seus desejos bestiais e em total rebelião contra Deus. Isto era o que existia ali em Sodoma e Gomorra. A liberdade do homem para fazer o que ele desejar era a maior pregação daquela cidade. O sexo livre era o Deus. Os desejos loucos era a forma exata da liberdade. Podemos afirmar que com toda certeza que os desejos daqueles homens iriam desde os desejos que você está acostumado a lidar, com desejos assim, impensáveis, sexualmente falando. Que eu não posso citar aqui na plataforma, porque, de novo, a plataforma é sensível, então nós não podemos citar muita coisa aqui. Tá? Mas depois você, quando o livro sair, você compra e vê o que é que nós estamos falando. E para quem é membro do nosso canal, claro que o desconto vai ser muito bom, tá? Sobre esse livro aqui. Percebe, irmãos? O apóstolo Paulo vai trazer à tona a questão do homem descer tanto na sua imoralidade. Ele traça uma linha na questão do culto aos deuses. E assim também nos é informado que o humanismo, a adoração do homem para com o homem, é o componente-chave para uma sociedade pervertida, como a de Sodoma e de Gomorra. Percebe? O componente-chave para a degradação moral do ser humano é justamente a adoração primeira do homem para o homem. Como nós vamos saber disso, pastor? Percebe bem aí a sua Bíblia em Romanos. Abre ela aí. Deixa-me ver se é. Romanos 1, capítulo 21 ao 27. Ok? Romanos 1. Deixa eu abrir aqui, ok? Romanos 1, 21 ao 27. Deixa-me ver se eu posso ler esses textos aqui. Eu acho que eu vou poder sim. Ok, olha bem. Eu vou ler até o 25. E vocês continuam no 26 e 27 aí para vocês entenderem, porque eu não sei se eu posso citar isso aqui na plataforma, tá? Olha bem, vamos lá, 20, o que eu falei? Do 1 ao 20, 21 ao 27, olha bem. Deixa eu achar, 21, achei. Porquanto tendo conhecimento de Deus, veja, tudo começa aqui. Em uma rebelião contra Deus. Eu saber, veja, é Sodoma outra vez aqui em Romanos 1. É eu saber que eu sei o que eu sei sobre Deus, que Deus existe, eu tenho certeza disso, não dá para eu contestar. Mas mesmo assim, veja o que Paulo diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Percebe? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Vai percebendo isso aqui? Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos. Mas não esqueça do 21. Eles sabiam quem era Deus. Veja, é a mesma coisa de Sodoma. Eles sabiam que é a mesma coisa de Babel, é a mesma coisa de Sodoma. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam, tinham conhecimento sobre Deus, mas não quiseram glorificar a Deus como sendo Deus. Tornaram-se nulos. Inculcando-se de sábio, tornaram-se loucos. E aí o que eles fazem? Aqui o humanismo. Pesado, 23. Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homens corruptíveis, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles, sabendo quem era Deus, preferiram mudar a glória de Deus. Não quiseram dar glória a Deus. Versículo 21 é o que revela tudo para tecer os outros. Olha,
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como um Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus raciocínios, ou seja, obscureceram seu raciocínio. Não quiseram cogitar a ideia de seguir a Deus. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, ou seja, tem um coração obscurecido. Eles não querem saber de Deus, eles querem a glorificação deles mesmos e do outro. É a humanidade. Isto é o humanismo, tá? Na sua essência, que Paulo está falando. Paulo está traçando aqui o que aconteceu com Babel e o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vê só. E mudaram, versículo 22, e mudaram a glória do Deus incorruptível, semelhança da imagem de homem, ou seja, homem adorando homem. E aí o que esse homem faz quando ele muda a glória de Deus para ele? Ele cria seus ídolos, ele cria seus deuses, e não importa qual seja, desde imagens como aves, quadrúpedes e répteis, qualquer coisa para ele serve. Ele só não quer o Deus da Bíblia, o resto ele quer qualquer um. Se você acha que eu estou brincando com isso, é porque você não leu essa desgrameira aqui, ó. Freud, o homem, Moisés e a religião monoteísta. Lê isso aqui e tenta continuar sendo psicanalista, cara. Se você lê isso aqui e entender, vê se não é isso aqui que Freud está propondo. Então percebe mais aqui, vamos mais adiante para isso, para a gente chegar mais adiante aqui. Pois eles mudaram, olha só, versículo agora, 24. Por isso Deus, olhe bem, porque Deus entregou eles. Veja, versículo 21, 22 e 23. Deus não os entregou a uma paixão infame simplesmente porque Deus quis fazê-lo. Deus entregou por causa desses versículos acima. Por eles terem feito isso, veja agora o que vai acontecer com eles. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? É o berço de uma sociedade que Deus virou as costas. É o berço de uma sociedade que Deus disse não. É o berço de uma sociedade que Deus disse: vocês querem glorificar os seus desejos e os seus prazeres? Sigam. Vão em frente. Sigam o seu caminho, sigam o seu interesse. É interessante para vocês? Então vá. Pois eles mudaram, olha agora o versículo 25. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios coração, para desonrar seus corpos entre si. Veja o 25 agora. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha, veja aqui o humanismo outra vez, nisso. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Primeiro, eles sabem quem é Deus. Todo ateu estudioso, irmão, lá no fundo, ele sabe que Deus existe. Ele tem certeza disso. Mas ele tem um problema com a lei de Deus e com o seu pecado. Por isso que ele quer lutar contra Deus. Toda pessoa que diz que crê em Deus e não segue o que Deus fala é um ateu convicto. Mas a questão que Paulo está dizendo aqui é: eles sabem quem é Deus, mas aí o que eles querem fazer? Eles querem mudar o culto. Eles querem mudar a liturgia. Eles querem mudar e apresentar a sua própria verdade. Veja, doutrina humanista do começo ao fim aqui. Tá? Pois, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por causa de quê? Do versículo 21 ao 25. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames. Busque aí no seu dicionário o que é paixões infames depois. E aí ele segue. Que as mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e aí vai seguir até o versículo 27 aqui. Mas percebe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que, observe que aqui afirma que Deus entregou os homens que não glorificaram o seu nome a um sentimento animalesco. Também é dito, deixa-me ver, Judas, verso 4, vamos ver lá? Judas, verso 4, deixa-me ver aqui. Judas. Deixa eu ver se tem.
Ok? Ok. Aqui. Uhum. Deixa eu me achar. Deixa eu ler na área que é melhor. Judas 4 diz assim: ok. Pois certos homens, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Percebe? Veja, é, é dito que iria ser trazido para dentro da igreja e Judas já vinha nos, nos alertando que naquele tempo já existia isso lá. E Judas, irmão de nosso Senhor, já vinha nos avisando. Cuidado. Eles vão trazer para dentro da igreja e vão tentar transformar, dizer que Deus não é soberano, tanto assim. Irmãos, na próxima aula nós vamos falar de psicanálise e a supremacia de Cristo, que é a psicologia e a supremacia de Cristo. Olhe bem uma coisa. Não existe algo tão que mine tanto a soberania de Deus quanto esses termos freudianos dentro da igreja. Porque nós estamos dizendo que Cristo não é soberano, que Deus não é suficiente, que nada disso é suficiente. Nós estamos voltando uma igreja para buscar seus próprios deuses e não confiar em Cristo. Ainda não é sobre isso ainda que quero falar aqui, mas só estou dando um adendo, tá? Veja, não se trata de uma humanidade ateia, se trata de uma humanidade que simplesmente viraram as costas para Deus. É isso que está sendo colocado aqui em xeque. E por isso Deus obscureceu os seus corações para descerem a níveis mais baixos que eles pudessem. É como se Deus desse as costas, tirasse a restrição da graça restritiva de Deus e dissesse: desçam ao nível mais baixo que vocês puderem descer. Continuem descendo ao nível que vocês possam descer. Mais baixo. É isso aí, o mais baixo? Então continue descendo. Sodoma e Gomorra fazia parte de uma composição de 5 cidades, porém, da união política das 5, elas se sobressaíam pela sua perversão. Percebe? Existia ali, nós vamos ver isso em Gênesis também, quando Abraão chega ali e faz uma aliança com os 5 reis que estavam ali. Sodoma e Gomorra é citado no meio de mais 3 cidades, então era uma coligação de 5 cidades, mas Sodoma e Gomorra se sobressaía. Elas conseguiam ir mais longe na perversão. O estilo de vida que glorificava os seus desejos, era essa a proposta dos homens de Sodoma e de Gomorra. Era um estilo de vida que glorificasse seus desejos, que glorificasse sua vida. Tá? Era o homem dizendo a Deus: eu quero ser glorificado, eu quero que meus desejos apareçam e sejam glorificados. Nós não queremos nada com o Senhor. E aqui, irmãos, vamos ficar para a próxima aula nossa. Se você acha que psicanálise é uma coisa inocente, e se você tem um pastor que defende psicologia dentro da igreja, dá esse livro de presente a ele aqui, ó. Ebermann Curso, Eros e Civilização. Olha só, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Tá? Você sabe o que é isso aqui? Aqui está a maior defesa e a construção da ideologia de gênero. A ideologia de gênero nasceu do pensamento, adivinha de quem? Desse cara aqui. Eu nunca entendi, irmãos, como é que as pessoas dizem, e eu estou com ele aqui na mão, 8ª edição. Eu nunca entendi as pessoas que dizem defender defender as escrituras e defender psicanálise. Tá? Se você observar, Freud é o precursor disso. É o dono, é o chefe do negócio.
Então, na próxima aula, nós iremos falar sobre o estilo de vida que glorificava os seus desejos em Sodoma e Gomorra. Ainda sobre psicanálise, a religião de Sodoma e de Gomorra. Querido, é um prazer ter você aqui na nossa comunidade. Esse foi o primeiro vídeo feito para quem é membro, tá? Incentive outras pessoas a nos ajudar. Nós teremos vídeo muito bom aqui sobre isso também, sobre esse assunto e outros, tá bom? E também, toda quarta-feira nós vamos estar aqui, basicamente com dicas para livros, tá? Que você deve ou não comprar, livros meus, livro de outros editores, das outras editoras e tal. Vai ser muito bom ter você aqui conosco. Meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.